E aí, meu povo, bora lá, gente. Segundo filo do reino animal a ser estudado, olha para cá, filo quinidária. Ei, pessoal, nós já vimos o filo porífero. Os poríferos são justamente aqueles animais que não possuem tecidos verdadeiros, fazendo parte do grupo Parazoa, os parazoários. Aqui a gente vai ver que o filo quinidária corresponde ao primeiro filo do reino animal a possuir tecidos verdadeiros e possuir cavidade gastrovascular, sendo eles o primeiro filo do grupo dos eumetazoa, os eumetazoários. Perfeito? Isso é muito importante e muito cobrado nas questões. Mas vamos para cá, vamos começar para valer. Características gerais, vem para cá. Quem são esses animais, gente? Tá aqui. Águas vivas, corais, anémones do mar e hidras. São aquáticos, podem ser marinhos, que no caso corresponde à maioria, como também existem espécies de água doce, como por exemplo as hidras. Pessoal, esses animais, existem espécies que são sésseis, fixas no substrato, se locomovem muito pouco, como por exemplo a hidra, os corais e a anêmona do mar, que simplesmente não se locomovem, como por exemplo os corais. Tem espécies que são natantes, com as águas vivas, promovem, realizam natação mesmo, nadam, e outras que são flutuantes, vivem à mercê da correnteza. No caso, são as caravelas. Perfeito? Então, bora para cá. Esses dois pontos falei no início da aula. São os primeiros a possuírem cavidade gastrovascular e tecidos verdadeiros. Isso é extremamente importante. Não esquece, quinidários são os primeiros eumetazoários. São os primeiros a possuírem cavidade gastrovascular, primeiro a possuírem tecidos verdadeiros. Beleza? Fixa isso, importante. Outro ponto aqui que eu coloquei. É muito característico desse filo a presença de células urticantes. Todas as espécies têm as células urticantes, chamadas de quinidoblastos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso, ó, quinido lembra o nome do filo, quinida. Beleza? Isso é uma característica que já tem que ser colocado aí, por fato de ser muito marcante. Organização corporal. Ei, os quinidários, eles possuem dois tipos morfológicos. Eu estou te dizendo que os quinidários possuem duas formas corporais. Olha para cá. A forma de pólipo e a forma de medusa, certo? Então vamos entender cada uma. De cara a gente vê que a forma pólipo, ela é séssil, é a forma fixa no substrato. Já a forma de medusa é a forma corporal natante, que realiza deslocamentos na água, certo? E aí, pessoal, vem as partes de cada um que eu vou falar agora. Olha só. Aqui a gente tem a boca do animal. Nós temos ao redor da boca os tentáculos. Vocês estão vendo aqui. Olha aqui, pessoal. Primeiro grupo de animais a ter cavidade o quê? Gastrovascular. Por que cavidade gastrovascular? Gastro, porque nela vai ocorrer a digestão. Vascular tem a ver com vasos, porque o oxigênio ele é todo distribuído aqui por dentro dessa cavidade gastrovascular, certo? Então ela vai ter essa função também. E aí, quais são os tecidos verdadeiros que existem nesses animais? Se eu tirar um pedacinho do pólipo aqui, olha só, pessoal, tirei um pedaço aqui, ó. O que é que eu vou encontrar? Se vocês não estiverem vendo bem, eu vou encontrar na parte mais externa de preto, dá um zoom aí, gente, para poder enxergar. De preto, eu vou encontrar a epiderme, certo? Mais internamente de azul, revestindo a cavidade, olha só, gastrovascular. De azul aí eu vou encontrar quem? A gastroderme. Já está dizendo, gastroderme é o tecido que reveste a cavidade gastrovascular. E entre a epiderme e a gastroderme, eu tenho todo esse espaço aqui preenchido por uma massa gelatinosa, chamada de mesogleia. Tá aqui, certo? Então, só para vocês entenderem, tirei um pedacinho aqui e aumentei.
Então a cavidade gastrovascular está aqui, aqui a gastroderme, mesogleia e mais externamente, envolvendo todo o animal externamente, está de preto aqui, no caso, a epiderme. Perfeito, gente? Isso aqui acontece aqui. Eu estou citando aqui no pólipo, mas a mesma organização aqui na medusa. E aí tem tentáculos ao redor da boca, todas as estruturas que eu falei ali. Perfeito, pessoal? Entendido as formas corporais? Vem para cá, acompanha comigo. A gente precisa saber agora os tipos de células e tecidos que nós encontramos. E aí, gente, para saber os tipos de células, a gente precisa saber os tecidos antes. Quais são os dois tecidos que eu acabei de falar aqui? A epiderme é um tecido mais externo e o tecido mais interno que reveste a cavidade gastrovascular é a gastroderme. Quais são as células que estão em cada um desses tecidos? Olha para cá. Existem as células da epiderme e as células da gastroderme, certo? Vamos ver quem são essas células. Lembrando que a origem da epiderme é ectoderme e o folheto endoderme vai formar gastroderme. Isso a gente vê lá em embriologia, certo? Se tem dois folhetos, tem dois tecidos. Se tem dois tecidos, dois folhetos, no caso, a gente vai classificar esses animais como sendo o quê? Diblásticos. Di significa dois. Então são dois folhetos embrionários que deu origem aos dois tecidos. Beleza? Vem comigo. Quais são as células da epiderme? Meu povo, olha só. Tem uns 5 tipos de células. Coloquei aqui de forma resumida. Pode parecer que é muita coisa no quadro, mas já está bastante resumido aí. As células mioepiteliais. Pessoal, as células da epiderme, aqui, ó, de novo para o desenho. As células da epiderme que reveste aqui, elas têm células mioepiteliais epidérmicas. Mio significa músculos. Músculo se contrai. Então, são células da epiderme que realizam função contrátil, contração. E promove o que também? O revestimento, já que ela está na epiderme, vai revestir, certo? Células intersticiais, que estão mais na base aí das células mioepiteliais. Elas são totipotentes, essas células são extremamente importantes. Ei, as células intersticiais, elas são totipotentes, elas originam todos os outros tipos de célula. Então vejam a importância delas. São pequenininhas, mas extremamente importantes. Tem a ver, participa do crescimento e da regeneração do animal. Lógico, se elas formam, elas se diferenciam em outras células, então vai participar desses processos. Olha para cá, meu povo. Células sensoriais. Participa da percepção e transmissão de estímulos. Pessoal, a gente está falando de animal. Animal, ele, mesmo sendo muito pouco desenvolvido, ele tem sim um sistema aí, no caso os quinidários, de percepção de estímulos do ambiente. Inclusive, alguns deles têm percepção à luz. Então, o estímulo do ambiente, repito, é captado pelas células sensoriais, que transmitem para outras células, no caso as células nervosas, esses estímulos. E aí o animal vai reagir de alguma forma, ou sendo atraído, no caso pela luz eles são atraídos, ou fogem, ou se repulsionam. Perfeito? Células glandulares. São células que promovem a lubrificação e a adesão, porque elas sintetizam muco. São células que produzem muco, por exemplo, os pólipos aqui, eles são presos nas rochas aqui, no substrato, nos corais, por justamente o muco que ele produz aqui, ó, na base. Quem é que produz? As células glandulares. De onde? Da epiderme. Não esquece, eu estou falando de todas as células aqui, ó, da parte mais externa, da epiderme. Tanto aqui como aqui. Não esquece disso. Então, as glandulares também têm função de lubrificação, não só de adesão. Certo? Elas lubrificam também o animal. E aí, a gente tem os quinidoblastos. Aqui, gente, merece uma atenção especial.
e é o mais cobrado nas provas, porque é justamente a célula que é especial por ser urticante e é a célula mais característica, mais falada do filo quinidária, certo? Então a gente vai falar melhor aqui no desenho. Deu para entender? Então vem comigo, presta bem atenção agora. As células da gastroderme. Ei, falei de todas as células que estão aqui, ó, na epiderme, revestindo, repito, o corpo. Agora a gente vai para todas as células que estão na gastroderme, que é justamente a parte mais interna, olha. Quais são as células que tem aí? Gente, todas essas células aqui estão presentes na gastroderme, cobrindo aqui a cavidade gastrovascular. Nós temos as células intersticiais, sensoriais, glandulares, todas, mas merece atenção alguns pontos aqui. Quais são esses pontos? Possui, ó, primeiro, os mesmos tipos da epiderme, como eu acabei de falar. Não possui quinidoblasto. Ei, não possui a célula urticante. Então, não vai haver célula urticante aqui, internamente. A célula urticante, ela só tem revestina do lado de fora. Beleza? Deu para entender? E principalmente, gente, os quinidoblastos são células urticantes que tem muito ao redor da boca, nos tentáculos. A gente encontra muito nos tentáculos, certo? E aí, o que acontece? As células mioepiteliais, que também tem aqui, elas têm função de contração do mesmo jeito, mas têm função de atenção, absorção, digestão. Elas também promovem distribuição de oxigênio e nutrientes. E vai haver eliminação de CO2 e excretas. A gente está aqui com o desenho do quinidoblasto. E aí, pessoal, eu estou dando destaque ao quinidoblasto, porque de todas essas células que nós vimos, os quinidoblastos são as células que caracterizam o filo quinidária. São as principais células e que estão localizadas, repetindo, onde no animal? Estão localizadas nos tentáculos. São células urticantes presentes nos tentáculos. Se nós entrarmos em contato com os tentáculos de um quinidário, por exemplo, de uma caravela, que é muito comum os acidentes com caravela, os tentáculos, ao entrar em contato com nossa pele, esses tentáculos vão estimular o quinidoblasto, certo? Então, bora conhecer direitinho essa célula por dentro. Olha para cá. Tá ele aqui, todinho, o quinidoblasto. Ele possui na sua parte superior um quinidocílio, um cíliozinho, certo? Dentro existe uma cápsula chamada de nematocisto. Olha para cá. Toda essa cápsula aqui. E nessa cápsula, nesse nematocisto, existe, atenção, dá o zoom aí, um filamento aqui enrolado, um filamento urticante, pessoal. Quando, repito, uma pessoa entra em contato com os tentáculos de uma água-viva, de uma caravela, seja qual for o animal, o que é que vai acontecer? Ao entrar em contato, esse quinidocílio, ao ser encostado, ele envia um estímulo e esse estímulo faz com que essa cápsula aqui, o nematocisto, seja descarregada. Nesse momento, é disparado, é descarregado o filamento. Então o filamento, olha para cá, ele sai, ele é disparado e ao ser disparado, ele libera um líquido tóxico. Ei, esse líquido tóxico aqui vai causar vermelhidão na tua pele. Se tu tiver contato, vai causar uma ardência, vai causar também um inchaçozinho, um edema local. O que é que se faz numa situação dessa? Recomenda-se que se lave com água do mar, não lave com água doce, porque você pode piorar a situação, fazer com que estimule o disparo de alguns nematocistos que ainda estão ali quietinhos, com filamento urticante. Então, muito cuidado, é com a água do mar. Pode começar a remover com uma pinçazinha os tentáculos que ficaram ali de repente pregados na pele. E também, gente, utilizar vinagre, o ácido acético, porque ele vai neutralizar o veneno, a substância tóxica, certo? E aí você vai poder
escapar sem nenhum problema. Ele, na verdade, neutraliza, não é nem só o veneno, ele faz com que a cápsula ela não seja disparada. Perfeito, gente? Então essas são as recomendações, algumas básicas aqui para vocês, caso aconteça um acidente com água-viva, caravela, seja o que for. Então bora lá, gente, para o próximo vídeo aí, para a gente finalizar essa aula. Vamos lá. Então bora lá, pessoal, vamos dar continuidade à fisiologia dos quinidários. Pessoal, primeiro ponto, alimentação. Eles capturam com os tentáculos presas, pequenos peixes, pequenos crustáceos e larvas de diferentes espécies de animais, e aí colocam através de seus tentáculos essas presas na boca, que vão, a partir da boca, cair na cavidade gastrovascular. Então esses animais, eles são carnívoros, certo? E aí, gente, ao cair aqui na cavidade gastrovascular, ao cair aqui, o que é que vai acontecer? Atenção agora, vai ocorrer dois tipos de digestão aqui nos quinidários. Eles vão realizar a chamada digestão extracelular, já está dizendo, ocorre fora da célula, e também vão realizar a digestão intracelular. Atenção, tu viu lá em poríferos que eles só realizam digestão intracelular, dentro das células. Aqui ocorre dois tipos. E a diferença aqui é o surgimento de uma novidade evolutiva, que é a digestão extracelular. Por que a digestão extracelular acontece aqui? Porque esses animais, eles já apresentam, pela primeira vez, é o primeiro filho de animais a apresentar na escala evolutiva cavidade gastrovascular, uma cavidade especializada em digerir, em digestão. Perfeito? Grava isso que cai muito, gente, no vestibular, certo? No Enem, de uma forma geral. E aí, pessoal, olha só, a digestão extracelular, ela ocorre de que maneira? É fora da célula. Tem-se aqui células que liberam enzimas aqui, nessa cavidade, e essas enzimas vêm aqui no alimento, na presa, e começam a digerir essa presa. Então a digestão ocorreu dentro da cavidade. A digestão ocorreu fora das células, certo? Então essa digestão é extracelular. Quando essa digestão acontece, que é uma digestão parcial, aqui nos quinidários, ela digere uma parte, o que resta ali para ser digerido ainda é absorvido, olha, é absorvido por células dessa parede de vermelho aqui, que é a gastroderme, que reveste a cavidade. Então as células da gastroderme, essas células chamadas células mioepiteliais digestivas da gastroderme, elas absorvem os nutrientes aqui por difusão. E aí esses nutrientes são distribuídos aqui, eles vão sendo transferidos por difusão para diferentes partes do corpo aqui. Perfeito? Entendido isso? Então, quando entram nas células aqui dos tecidos, quando são absorvidos pelas células mioepiteliais, ocorre dentro das células a digestão chamada intracelular. Intra quer dizer dentro. Perfeito, gente? Importantíssimo falar sobre isso. Vem para cá. Não ocorre, eles não têm sistema circulatório, respiratório e excretor. Pessoal, o oxigênio e os nutrientes, eles são distribuídos pelo sistema circulatório. Nós temos vasos sanguíneos que distribuem oxigênio e nutrientes. O sistema respiratório, ele faz o que normalmente nos animais? Ele absorve o oxigênio, distribuindo esse oxigênio nas vias aéreas e elimina o gás carbônico. Não pode ficar gás carbônico em excesso no animal. Perfeito? Já o sistema excretor é um sistema, no caso dos rins, pegando o ser humano como exemplo, é um sistema que vai filtrar o sangue, eliminando substâncias indesejáveis. Nada disso acontece aqui nos quinidários. Os quinidários, eles realizam a função desses três sistemas a partir de um componente só. Quem é? A cavidade gastrovascular. Presta atenção, vem comigo, olha só. Os nutrientes
e o oxigênio são distribuídos pela cavidade gastrovascular através dos flagelos das células miopiteliais. Ei, olha para o desenho aqui. Existem células miopiteliais com flagelos aqui. Dá o zoom aí. Esses flagelozinhos aqui, dessas células miopiteliais da gastroderme, eles ficam, olha, se movimentando ali. Então, todo o conteúdo que está aqui, os nutrientes que estão aqui na cavidade, eles vão, olha, se movimentando, eles vão se distribuindo. E o oxigênio também vai sendo distribuído. E aí chega em certos pontos que eles são absorvidos, eles entram nos tecidos. Certo? Aí eles vão entrando, dá o zoom. Mas essa distribuição toda ocorre pela cavidade gastrovascular. O gás carbônico e os excretas não podem ficar em excesso dentro do organismo. Quem é que faz a retirada deles? Também a cavidade gastrovascular. Esses flagelos aqui vão se movimentando. O gás carbônico e os excretas, eles saem daqui do tecido, entram na cavidade. Certo? Botar as setinhas aqui, ó. Tô bagunçando um pouquinho, mas acompanha comigo. Eles entram aqui. Quando eles entram na cavidade, essa cavidade fica se movimentando aqui o líquido internamente e aí é retirado pela boca. Então, na boca, do mesmo jeito que entra, sai as substâncias indesejáveis e o gás carbônico também. Perfeito, gente? Deu para entender? Olha a importância da cavidade gastrovascular. É por isso que ela é chamada gastrovascular. Gastro porque ela tem função de digestão. Vascular lembra vasos, porque ela tem função de sistema circulatório também, no caso dos vasos. Beleza? Vem comigo. Além de serem carnívoros, os quinidários, eles também são, olha, eles, melhor dizendo, eles também podem se alimentar por uma associação simbiótica que acontece com microalgas. Essa associação, ela ocorre da seguinte forma: algas unicelulares vivem dentro das células do animal, certo? Isso com a anêmona do mar, com os corais, com vários quinidários. E aí o que acontece? Elas vivem ali dentro, que é um local adequado para elas dentro das células desses animais. Então esses animais fornecem moradia e em contrapartida, o que é que as algas fornecem? Elas agradecem fotossintetizando, realizando fotossíntese e produzindo nutrientes, alimento orgânico, que vai ser utilizado pelo quinidário. Então é uma troca de favores. Então é uma forma do quinidário também se alimentar. Às vezes você pode encontrar um quinidário no local que não tem muito alimento, mas ele está sobrevivendo por conta dessa endossimbiose. E é endossimbiose, endo porque é dentro das células, são microalgas, certo? Que ficam lá dentro. Quem são essas microalgas? As chamadas zooxantelas e zooclorelas. Algas unicelulares fotossintetizantes, não esquece. Beleza, gente? Entendido isso, vem para cá. A gente não falou de sistema nervoso. Existe sistema nervoso aqui? Tem livros, autores que colocam sistema nervoso difuso. Eu prefiro colocar como não sendo ainda um sistema, mas tudo bem. Sistema ou rede nervosa difusa. Difuso significa espalhado, gente. Então, por todo o animal aqui, a gente vai ter ramificações nervosas, certo? Uma rede difusa de células nervosas, ok? Mas não vai haver concentração de células nervosas em determinados pontos. Nós, seres humanos, nós temos concentrações de células nervosas? Temos. No encéfalo, aqui no cérebro, na nossa região aqui do sistema nervoso central. Nós temos também nos gânglios. Os gânglios são aglomerados de células nervosas. Isso não existe nesses animais, por isso que é um sistema nervoso difuso, certo? E esse sistema nervoso difuso capta do ambiente aqui, olha, estímulos. Esses estímulos são transferidos, olha só, para as células miopiteliais, e aí, volta um pouquinho, a gente viu que as células miopiteliais, elas estão aqui, ó, na gastroderme, que é essa parede aqui da cavidade gastrovascular, e nós vimos que elas estão aqui também, ó, na epiderme.
Então elas são transferidas, os estímulos são transferidos para essas células, e essas células mioepiteliais da gastroderme e da epiderme, elas agem por antagonismo. Elas promovem a contração e a distensão do animal, contração e distensão, certo? Então ocorre por antagonismo, elas têm função contrátil, elas só vão se contrair, atenção, se o sistema nervoso difuso emitir um sinal ali, um estímulo para que elas se contraiam. Beleza? Ou relaxem, ou se distendam. Bora para cá, gente, avançando. Vamos ver as classes aqui agora, pessoal. Olha só. Nós temos as classes. Essas classes aí, a gente, repito, só coloca as características marcantes suficientes para vocês acertarem as questões. Porque a gente vai ver vários filos com várias classes, gente. Então a gente só bota o que é mais importante, palavras-chave, certo? Então olha só, primeira classe aqui, pessoal, hidrozoa, a classe dos hidrozoários, representada por quinidários marinhos, como também de água doce. A característica marcante dessa classe, internaliza bem isso, é predomínio da forma de pólipo. Então, existem espécies de hidrozoários que vai ter no ciclo reprodutivo tanto a fase de pólipo como a fase de medusa. Mas a fase de pólipo ela vai estar mais o que? Desenvolvida. É a fase que predomina, vai estar por mais tempo. E a fase de medusa, as medusas vão ser pequenininhas. Isso a gente vai ver lá na próxima aula sobre reprodução dos quinidários. Perfeito? Mas ocorre o predomínio de pólipo. Quais são as espécies que a gente pode destacar aqui? A hidra, por exemplo. A hidra ela tem uma característica marcante dela. Ela é um pólipo solitário de água doce, certo? Então não forma colônia. Pode até vir a formar, mas é raro. Que apresenta somente a fase de pólipo. Você não vai encontrar medusa, a fase de medusa no ciclo reprodutivo da hidra. Perfeito? Bora ver comigo. A obélia, por exemplo, o gênero obélia, compreende espécies que possuem pólipos especializados. A gente vai ver lá na próxima aula também o ciclo reprodutivo da obélia, onde ela possui pólipos alimentadores, no caso que são especializados em capturar o alimento, como pólipos reprodutores, pólipos que estão envolvidos na reprodução. Repito, vamos ver mais na frente, certo? A caravela, ela já na verdade é formada por vários pólipos, vários indivíduos, e por haver a presença de vários indivíduos, ela é considerada como sendo uma colônia, certo? Então a caravela portuguesa, se eu não me engano o gênero é o gênero Physalia, ela possui pólipos também especializados. Especializados em, por exemplo, flutuar, é algo muito marcante na caravela. Você está lá no mar, passa a caravela ali, ela passa, parece mais uma bolsa cheia de ar, né? Um saco plástico ali. Na verdade, ela tem um pólipo especializado na retenção daquele gás ali para que ocorra justamente aquele deslocamento por flutuação. Perfeito? Ela tem também pólipos especializados na captura de alimento, possuindo tentáculos que vai lá no fundo mesmo, a 30, 40 metros de comprimento, de profundidade. Existem pólipos mais voltados à reprodução e assim vai. Beleza, gente? Sobre os hidrozoários é isso. Vem para cá, sifozoários. Olha como tem pouco, a classe sifozoa. Pessoal, a classe sifozoa ou os sifozoários predomina a fase medusoide. Então já é uma forma da gente diferenciar em relação aos hidrozoários. Então a fase de medusa aí ela é predominante, certo? Pode ter a fase de pólipo? Pode, mas quem predomina é a fase de medusa. Inclusive essas medusas atingindo 4 metros de diâmetro, certo? Então é uma fase bem mais desenvolvida a fase de medusa. E são exclusivamente marinhos. Veja que é outra diferença. Aqui tem indivíduos de água doce, ok? Bora para cá. Cubozoários, a classe cubozoa. Pessoal, essa classe aí, na verdade, muitos taxonomistas colocam como uma subclasse aqui dos sifozoários. Do mesmo jeito, pessoal, predomina a fase medusoide. O que é que a gente chama a atenção? Aqui, são exclusivamente marinhos, do mesmo jeito, mas a atenção merece aqui, ó. São muito tóxicos, não que esses não sejam,
mas esses aqui são bastante tóxicos, tem quinidoblastos com filamentos bastante urticantes, certo? Causam bastante acidentes no mar. E também destacar a natação eficiente deles através de jato d'água. Então as medusas, elas liberam por pressão, diferença de pressão, jatos de água que faz ela impulsionar. Então eles se movimentam assim, certo? Sempre dessa forma. Bora para cá, gente. A classe Anthozoa, dos antozoários. Essa classe é muito importante, muito falada. É a classe em que possui espécies onde há apenas, cuidado aí, a fase poliploide, a fase de pólipo. Afonso, não há medusa? Não. Quem são esses quinidários, esses animais? Quais são os exemplos? Os corais e as anêmonas do mar. São exclusivamente marinhos, você não encontra de água doce, certo? Então muito cuidado, gente. Aqui é só fase pólipo, só pólipo, e aqui é pólipo e medusa, pode ter. Não esquece isso aí, certo? Na verdade, perdão, aqui predomina, gente. Pode ter os dois, mas predomina aqui, certo? E aqui são carnívoros, como todos os outros. Atenção aqui, olha, é muito comum, principalmente os corais, apresentar endossimbiose, que eu falei aqui. Aquela associação simbiótica com algas microscópicas, onde elas vão fotossintetizar, produzir alimento, esse alimento é transferido por dentro das células para o quinidário. E em compensação, o quinidário deixa essas algas morar lá dentro das células dele. Certo? A gente falou nisso. Quem são? No caso dos corais, são as zooxantelas. Aí envolve diatomáceas, crisofíceas, algumas microalgas, algas unicelulares, que inclusive dão uma coloração diferenciada a esses animais. Perfeito? Pessoal, o que são os corais e as anêmonas do mar? A anêmona do mar é um pólipo mais solitário, certo? Está na tela para vocês aí. Já os corais, eles são formados como se fossem várias anêmonazinhas, vários pólipos, ligados ali por um esqueleto calcário. Também está na tela para vocês. Então, quando, no caso dos corais, esses pólipos morrem, a parte viva, onde tem os tecidos morrem, fica somente o esqueleto de carbonato de cálcio, no caso o esqueleto calcário, certo? Esse esqueleto que fica ali, após a morte, faz com que depois de um tempo, em condições adequadas, surjam novos pólipos ali no esqueleto. E aí você tem o que nós chamamos de rocha coralínea. As rochas coralíneas nada mais são do que pólipos com o esqueleto calcário ali, certo? Então, esses animais, eles são extremamente importantes, são antozoários, inclusive relacionados, no caso dos corais, com as mudanças climáticas. Existem estudos que já colocam que as mudanças climáticas, aumento da temperatura da água, vem provocando o branqueamento dos corais. Então, as algas unicelulares, por exemplo, que dão a pigmentação à cor, elas estão morrendo. Esses corais estão ficando sem alimento e aí ocorre o branqueamento. Eles morrem e fica somente o esqueleto calcário. Isso, impacto das mudanças climáticas, certo? Já vem se estudando isso, mostrando algumas hipóteses de causa e efeito aí em relação a esse contexto, a essa problemática. Beleza, gente? Entendido isso, então pronto, a gente finaliza aqui nossa aula. Bora agora para a próxima aula, reprodução dos quinidários. Abraço a todos.